O presidente do TJGO apresentou os resultados do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Reeducandos vão trabalhar em parques de Goiânia. E o autismo é tema de palestra no TJGO. Em nossos estúdios vamos receber hoje o juiz da 10ª Vara Criminal, Dr. Adegmar José Ferreira. Não saia daí porque essa edição do Agenda Judiciária já está no ar. O Agenda Judiciária começa mostrando para você que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás se reuniu com a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Na ocasião, ele apresentou os dados do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Acompanhe. Presidente, o BNMP foi muito tratado aqui nessa reunião, né? E eu gostaria de saber do senhor, como um Estado que já concluiu o cadastro, qual que é a importância dessa ferramenta? Que destaques vocês lá de Goiás dão para o BNMP? Bem, eu pessoalmente, desde 2015, eu fiz esse levantamento. A nossa moda, não com a característica sugerida pela nossa ministra, que foi uma sugestão muito produtiva e muito eficaz, essa ferramenta que ela está desenvolvendo a nível nacional. Eu fiz na condição de corregedor em 2015, passei 3 meses levantando todos dados com relação a presos no estado de Goiás. Andei mais de 6.500 quilômetros fazendo essa pesquisa e os dados que eu encontrei são mais ou menos parecidos com os dados daquela época. Naturalmente, alguns foram liberados, outros foram presos e o número é mais ou menos coincidente. Agora eu vejo que a ministra resolveu tomar para si essa incumbência a nível nacional e foi muito feliz, porque eu já tinha essa preocupação e inclusive na época eu mandei para o ministro Lewandowski, que era o presidente. Depois que ela assumiu, mandei o meu levantamento, que se tornou praticamente um livro com todos os dados, com referência a cada cela do estado de Goiás, com o número de presos, as condições em que viviam esses presos, quais as tratativas em relação aos presos, com relação à saúde, ensino, né, educação que recebiam lá dentro, enfim, todos os dados que eu entendia necessário. E hoje ela, para minha felicidade, vi que ela tomou para si uma incumbência que eu estava isolado. Como corregedor, cheguei a levar isso nos encontros do colégio de corregedores e foi muito louvado pelos colegas na época. Não sei se adotaram o mesmo critério. Quer dizer, eu tive mais facilidade, porque eu já estava cuidando nessa área. Naturalmente, com 40 dias eu fiz esse levantamento que eu tinha gastado anteriormente 3 meses, né? Mais de 3 meses. De forma que agora estamos na etapa seguinte, que ela idealizou, quer dizer, uma sequência do levantamento, que é naturalmente com relação aos presos provisórios. Então nós já estamos com a força-tarefa cuidando disso, começamos dia 2 de abril, e até 12 de maio pretendemos encerrar. Ou seja, o que quer dizer isso? Levantando a situação desses que já estão com prazo até de 180 dias de recolhidos no presídio e que ainda não tem uma decisão final. De forma que nós levantamos todas essas situações, localizamos os processos, etiquetamos os processos, demonstrando que aquele é essa situação recomendada pela nossa ministra para que haja uma solução, de forma que nós já estamos nesse trabalho e vamos concluir até dia 12 de maio com uma decisão, pelo sim ou pelo não. Em alguns estados, como Roraima e Goiás, a implantação do sistema já foi concluída. Juntos, eles registraram aproximadamente 7.000 presos a menos em relação à estatística divulgada antes da criação do banco. O meu levantamento se tornou praticamente um livro com todos os dados
com referência a cada cela do estado de Goiás, com o número de presos, as condições em que viviam esses presos, quais as tratativas em relação aos presos, com relação à saúde, ensino, né, educação que recebiam lá dentro. Sistema penitenciário e a diminuição da superlotação dos presídios foram outros assuntos em debate. A realização de mutirões carcerários, o auxílio de servidores a magistrados na implantação do BNMP e o cadastro de biometria de presos foram medidas anunciadas pela ministra. As audiências de custódia e o combate à violência doméstica também estiveram na pauta. Este mês, o CNJ divulgou o número total de presas grávidas ou lactantes em todo o país, um total de 514 mulheres. A próxima reunião da presidente do STF e do CNJ com os presidentes dos tribunais de justiça está marcada para o mês de maio. Nosso alvo é a prestação jurisdicional e o objetivo principal é que a justiça se torne realmente mais ágil, mais rápida, como é o desejo do Poder Judiciário e como é o desejo dos jurisdicionados. É muito importante ter essas reuniões. Trata-se de temas, os temas são nacionais, naturalmente cada estado, cada tribunal com a sua peculiaridade, e nos ajuda bastante, porque nós podemos trocar experiências, trazer algumas soluções, pegar algumas outras soluções e procurar implementar um judiciário melhor em todo o país. O TJGO realizou uma palestra sobre autismo no Fórum Cível da Comarca de Goiânia. Confira. Foram 3 anos convivendo com sintomas até o filho do Selmo ser diagnosticado com autismo. Desde pequenininho, ele não tinha assim, as brincadeiras dele não tinha assim, não era normal como de uma criança para a idade dele. Ele só rodava as coisas, tinha assim fixação sempre para a mesma coisa. Gostava de avião, por exemplo, ele gostava só daquilo. Ele interessava muito por uma coisa só e ficava muito tempo naquilo. Então ele não brincava com o carrinho, fazia o barulho de brincar com o carrinho, esse tipo de coisa. Sempre coisa específica, assim. Às vezes vai mudando, mas sempre uma coisa só. E ele demorou muito a conversar também, a formar frases, né? Agora, o filho do Selmo já tem 12 anos e algumas características típicas de quem tem o transtorno. Hoje ele ainda tem, assim, dificuldade de relacionamento social, né? Ele é bem isoladinho, ele evita, assim, um pouco ainda contato com as pessoas e tem muita estereotipia também, tem. O pai conta que, apesar do autismo, a instrução e os tratamentos certos fizeram com que o filho leve uma vida normal e com qualidade. Tem as restrições, né, as manias, né, essas estereotipias que falam, algumas manias que eles têm, mas assim, ele vive super bem. Essa psiquiatra conta que o autismo é um transtorno que atinge o sistema nervoso. Existem diferentes níveis de gravidade, mas a dificuldade com interações sociais é o sintoma mais apresentado. Quando a gente coloca na escola, aí que começa a ter exigência de demandas sociais, piora as características, né? Porque aí se apresenta bem diferente das outras crianças. Aí a maioria dos diagnósticos vem nessa idade, porque é quando a idade que a família procura o psiquiatra ou o neurologista. Apesar de não existir uma cura, o diagnóstico e tratamento certos podem atenuar os sintomas. Se eles forem estimulados precocemente, tiver um grau de déficit intelectual não grave, eles têm uma melhora que 5% até pode ter uma melhora tão significativa que você não percebe que ele teve essa fase. Abril é o mês de conscientização do autismo. O transtorno do espectro autista atinge 0,6% da população mundial e é mais comum em meninos do que em meninas. Foi pensando em contribuir com a sociedade prestando esclarecimento sobre o autismo que a Escola Judicial do TJGO, em parceria com a diretoria do Foro de Goiânia, organizou a palestra Autismo e Cidadania na Escola e na Saúde, voltada para pais e familiares de autistas. Nós temos aqui a pretensão de trazer à sociedade, à comunidade em geral, mais informações sobre o autismo, que muitas vezes é mal compreendido. E notadamente da necessidade da inclusão, que hoje, aliás, está na lei, tanto no Estatuto como na Constituição, nas leis diretrizes e bases do ensino.
No encontro, diferentes profissionais prestaram esclarecimentos sobre o transtorno e os direitos na educação e na saúde. O advogado Luciano Gomes esclareceu que os dois são assegurados pela Constituição Federal e tanto a escola pública quanto a particular têm obrigação de receber e dar a devida atenção aos portadores do transtorno. O defensor Márcio Rosa também esteve presente representando a Defensoria Pública do Estado de Goiás. Bem, os autistas têm todos aqueles direitos que estão previstos na legislação, especialmente aquelas que tratam das pessoas deficientes, dentre as quais tratamento digno, tratamento de saúde, educação adequada, professor de apoio nas escolas. E nesse aspecto é muito importante ressaltar que a educação está muito relacionada com o tratamento de saúde, porque para os autistas a educação, o ensino adequado, ele influencia diretamente no autismo, porque a deficiência do autista ela é intelectual. Então, a partir do momento que ele tem uma educação adequada, ele pode sim evoluir muito e ter uma vida muito próxima daquilo que a gente admite como normal. Com uma longa experiência em educação física de autistas, a educadora Viviane esclareceu como a atividade pode ajudar na amenização dos sintomas. Através da atividade física, a gente rompe essas barreiras, né? Além da questão motora, que desenvolve muito equilíbrio, lateralidade, coordenação, né? De uma forma muito lúdica, através do esporte, da atividade física. A questão social, na interação, mesmo que seja uma atividade individual, uma natação, por exemplo, uma esgrima, ela está interagindo ali com o professor, né, com o intermediário, e isso já preparando ela para que ela interaja com outras pessoas também. Vamos conferir agora algumas decisões tomadas pelos magistrados do TJGO. Determinado bloqueio de bens e quebra de sigilo bancário de padres. O juiz Fernando Oliveira Samuel, da 2ª Vara Criminal de Formosa, determinou a penhora online de bens que foram creditados nas contas bancárias de 9 membros da Diocese e paróquias de Formosa. Na decisão, também foi determinada a quebra de sigilo bancário e o sequestro de bens e imóveis. Segundo denúncia do Ministério Público de Goiás, o bispo da Diocese de Formosa, além de diversos padres, usaram dinheiro arrecadado pelo dízimo e doações de fiéis em despesas pessoais. Banco terá de indenizar por cobrança indevida de seguro de vida de ex-sócio de empresa. O Banco Itaú Unibanco terá de pagar por danos materiais mais de R$14 mil à Transbras Consultoria e Gestão Empresarial Eireli. A instituição financeira renovou e cobrou o seguro de vida de um ex-sócio, mesmo já tendo sido notificada do fim da sociedade. A decisão é da 5ª Câmara Civil do TJGO, com relatoria do desembargador Francisco Vildon Valente. Pasgo deverá custear tratamento de recém-nascido em São Paulo. O IPASGO deverá custear o tratamento e a cirurgia de um recém-nascido diagnosticado com uma doença grave no coração no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Segundo médicos consultados pela mãe da criança, o único especialista em cirurgia de casos como o do filho dela atende em São Paulo. O plano de saúde deverá custear também o transporte via UTI aérea. A decisão é da 5ª Câmara Civil do TJGO, tendo como relator o desembargador Francisco Vildon Valente. O Agenda Judiciária vai para um rápido intervalo comercial e na volta tem um quadro Justiça em Foco com o juiz Adegmar José Ferreira. O Agenda Judiciária está de volta e agora vamos acompanhar o quadro Justiça em Foco. No Justiça em Foco de hoje, nós estamos recebendo o juiz Adegmar José Ferreira, que é da 10ª Vara Criminal dos crimes punidos com reclusão. Doutor, bom dia. Bom dia. Nós convidamos o senhor aqui porque muito tem se falado ultimamente com a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre alguns termos, alguns conceitos que seria bacana o senhor explicar para a gente. O primeiro termo que tem sido muito usado é foro privilegiado. O que é isso, doutor? Isso. A questão do foro privilegiado é uma prática brasileira, né? Portanto, no sistema brasileiro, que foi bastante reforçado com a Constituição de 88. E a Constituição, então, ela estabeleceu que determinadas autoridades, elas teriam esse foro que, na verdade, tecnicamente seria por prerrogativo de função. Tá? Então, as pessoas que ocupam determinadas funções, ao ser julgados, elas serão julgadas por um tribunal, tá? De forma diferenciada daquela que normalmente as pessoas, de um modo geral, as pessoas do povo são julgadas. Né? Doutor, que funções são essas? Inúmeras. Nós temos hoje, só para você ter uma noção, em torno de 58 mil autoridades no Brasil que gozam do foro privilegiado, certo? Do presidente da República, certo? Até os juízes de direito. Então, você
No Poder Executivo, nós temos então, o Presidente da República, temos os ministros de Estado, né? No Legislativo, os deputados, os senadores, né? Tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. E depois, descendo para os estados, os governadores, os secretários, né? Secretário de Estado, e também os magistrados, os embargadores, certo? Então, é um grupo bastante grande de pessoas que gozam dessa prática chamada prerrogativa de foro. Isso não é tão novo, porque anteriormente nós já tínhamos a figura das auditorias militares, onde se julgam os militares que eventualmente venham praticar o chamado crime militar próprio, previsto no artigo 9º do Código Penal Militar. Tanto que se o militar pratica um determinado delito e ele está no exercício da função ou em razão da função, o militar também responde junto à auditoria militar, que não deixa de ser também um foro privilegiado em razão da função exercida por aquele militar. Doutor, e quais são as diferenças que esse foro privilegiado traz para quem faz parte dele? Há um argumento fortíssimo de que o foro privilegiado ele veio abarrotar certos tribunais, abarrotar de trabalho, principalmente o Supremo Tribunal Federal, considerando os últimos momentos que nós temos vivido no Brasil com relação à corrupção desenfreada, né, nesta relação público-privado. Com isso, o Supremo, que é o órgão, né, judiciário máximo, né, que tem por dever por competência, melhor dizendo, de julgar essas matérias, acaba que o Supremo fica abarrotado com um volume de trabalho que é muito grande e muitas outras questões interessantes para o país, às vezes, dependendo de julgamento do Supremo, ficam no segundo plano em razão dessas questões envolvendo a corrupção de um modo geral. A corrupção com a consequência lavagem de capital, né, e assim por diante. Doutor, os que gozam do foro privilegiado, eles só podem ser julgados pelo Supremo independente do crime que eles tenham cometido ou tem crimes específicos em que eles são julgados pelo Supremo? Como é que é isso? Não, são crimes específicos, né? No exercício da função, tá? As pessoas que estão ocupando cargos, né, cuja Constituição estabelece esse privilégio, entre aspas, né, porque a gente tem a imprensa, de um modo geral, passou a denominar de foro privilegiado. Não seria bem um privilégio. A intenção do legislador foi dar condição daquela pessoa responder o processo, de forma a garantir seus direitos de defesa, tá? E o Estado, por parte do Ministério Público, o direito de acusar, tá? De forma segura, ou seja, dentro de uma relação processual segura, para ambas as partes, tanto para quem acusa quanto para quem defende, né? E só que isso resultou, né, nesse grande problema, em razão do grande fluxo de crimes a serem apurados, né? Exemplo agora, mais recentemente, a Lava Jato. Então nós estamos com esse quadro, né, que para a sociedade brasileira é péssimo, né? Porque a sociedade acaba sofrendo os reflexos disso tudo, dessa problemática toda. Sim. Doutor, muito se fala que a Constituição de 88, ela foi feita num período após a ditadura e ela é muito protecionista em alguns aspectos. E isso, como o senhor mesmo disse, esse foro privilegiado está sendo usado de um modo prejudicial muitas vezes. Como é que a gente poderia resolver ou fazer isso dialogar de um jeito melhor? As leis, né, são institucionalizadas e implementadas, nem sempre o resultado é aquele esperado. Eu acho que no caso específico do Brasil, o insucesso foi o relativo insucesso, em razão do grande fluxo de serviço, né, de trabalho para o Poder Judiciário. Isso acabou que, por outro lado, veio criar algum tipo de uma frustração para a sociedade de modo geral. Porque a sociedade esperava muito mais, né, da Constituição Federal, esperava muito mais de um sistema de controle judicial mais eficiente, né? Mas que, infelizmente, pelo fluxo de processos, de investigações, né? Por ser tão grande, acabou se tornando alguns órgãos do judiciário como se fosse uma grande delegacia de polícia, né? Então, é nesse sentido. Certo. Então, talvez um gerenciamento melhor, uma celeridade melhor, o senhor acredita que faria com que as coisas melhorassem nesse sentido? Sem dúvida. Eu acho que o legislador ele teve boa intenção, o legislador constituinte, mas que, infelizmente, as estruturas, né, para controlar, investigar e
e punir eficazmente e reeducar as pessoas também, porque há um entendimento científico de que as pessoas que são corruptas, certo? O nome corrupção, se você for, o termo corrupção, se você for a qualquer dicionário, você vai verificar que ser corrupto é ser podre. Então essa questão da podridão, essa questão da corrupção, certo? Ela e devassando o país, né, de um modo geral. Então isso para a sociedade como um todo e para o judiciário é algo assim muito perverso, né, e muito negativo para todos nós, né? Outra questão que tem sido muito debatida ultimamente é a questão do trânsito em julgado. Prisão após trânsito em julgado ou não. Doutor, o que é isso? Isso. A questão do trânsito em julgado é considerado não só pelo Brasil, mas por todos os países do mundo, nas suas respectivas cartas constitucionais, como um instrumento de garantia individual, garantia das pessoas de um modo geral, né? O que significa o trânsito em julgado? Quando uma determinada sentença, prolatada de um determinado processo, em relação a ela não caiba mais qualquer tipo de recurso. Essa é a questão central do trânsito em julgado. Então isso representa para cada um de nós, para a sociedade como um todo, para o próprio Estado, certo? Fundamentos democráticos, ou seja, esse país é um país democrático que respeita as garantias, direitos individuais e principalmente o chamado princípio da presunção de estado de inocência. A pessoa só poderá ser considerada culpada a partir do momento que se esgota todos os graus de jurisdição. Nós temos no Brasil 4 graus de jurisdição. Temos os 3 primeiros graus. O primeiro, os juízes estaduais e os juízes federais, né, considerado primeiro grau. O segundo grau, para os juízes estaduais, são os tribunais de justiça dos respectivos estados e do Distrito Federal. E temos o segundo grau para os juízes federais, que são os tribunais regionais federais, tá? Então, esses são os 2 graus, né, iniciais do sistema jurídico nosso. E temos o STJ. O STJ é um 3º grau, que nós chamamos também de graus ordinários. E, por fim, o Supremo. O Supremo é o grau extraordinário. Então, o Supremo funcionaria como o último grau. Mais recentemente, passou a entender, né, que as sentenças criminais, que a partir do momento que elas são julgadas no tribunal colegiado de segunda instância, certo? Para fins de execução provisória da pena, da sentença que foi implementada ali, foi prolatada ali, certo? Que é o bastante para começar a executar a pena, ou seja, que teria havido então, segundo esse posicionamento, o trânsito em julgado porque o primeiro e o segundo grau, o primeiro já analisou todas as provas colhidas no processo, ampla defesa e contraditório, se foi assegurado e decidiu a matéria. Houve recurso para o segundo grau. No segundo grau, essa matéria ela é novamente reavaliada, reapreciada, né, confirmada ou não a sentença do juiz. Então o entendimento é esse. Prolatou a sentença, houve recurso, chegou no segundo grau, o segundo grau manteve, se a sentença ela é condenatória, certo? Pressupõe-se, certo, que transitou, portanto, em julgado, no que tange a questão de culpabilidade, etc., a questão de prova, que a sentença já pode ser executada provisoriamente, mesmo que haja recurso para o 3º grau, para o 4º grau. É bom que se deixe claro que na Constituição não há nenhuma ressalva quanto a isso. Mas exceto, né, fica assegurado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, tá, e a coisa julgada, certo? No caso criminal, a partir do segundo grau. A Constituição não faz essa ressalva. Nós estamos caminhando já para o fim da nossa entrevista. Doutor, o senhor então enxergou como um avanço isso? Sem dúvida, sem dúvida. Quanto à Constituição estabelecer 4 graus de jurisdição, certo? A única ressalva que eu faço é que deveria ter tido lá, certo, na Constituição, talvez isso seja para uma Constituição futura, para uma emenda constitucional futura, uma ressalva expressa, certo, de que no segundo grau, para fins criminais, uma vez confirmada a sentença de primeiro grau, no segundo grau automaticamente estaria apto a executar a sentença. Tá? Doutor, muito obrigada pela participação do senhor, foi com certeza muito esclarecedor. Pois não, muito obrigado, eu que agradeço, estarei sempre à disposição de vocês. Tá? Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já.
Estamos de volta. O desembargador Gilberto Marques Filho visitou as obras do prédio do Judiciário Goiano. Acompanhe. O chefe do Judiciário esteve acompanhado da diretora-geral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Aparecida Auxiliadora Magalhães Santos, e do diretor de obras, Luiz Cláudio Dias Ferreira, conferindo as obras de construção do prédio do Poder Judiciário de Goiás e o estacionamento vertical localizados no setor oeste. A empresa responsável afirmou que os trabalhos estão adiantados em relação ao cronograma estabelecido para o projeto. As obras da Rua 1, no setor oeste, estão previstas para serem entregues já em dezembro. Já na parte do estacionamento, a estrutura do térreo e das lajes estão sendo construídas no novo edifício. Os reeducandos que estão no regime semiaberto agora vão poder cumprir a pena limpando os parques de Goiânia. Confira. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Prefeitura de Goiânia e Ministério Público do Estado de Goiás assinaram um convênio que vai permitir a contratação de reeducandos do regime semiaberto para trabalharem na recuperação de parques e unidades de conservação de Goiânia. O projeto Recuperando Pessoas e Parques contará inicialmente com 50 detentos do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Eles serão remunerados pela Prefeitura no valor de um salário mínimo e cada 3 dias trabalhados será reduzido um dia de sua pena. A Prefeitura terá representantes, seus servidores, que irão informar ao Ministério Público e à Diretoria-Geral da Administração Prisional a execução do projeto. O que tem que ser levado em consideração é que o maior interesse no cumprimento rigoroso do trabalho é do próprio preso, porque as falhas, o descompromisso gera a regressão e o retorno para o regime fechado. Então o próprio preso é que tem a necessidade e a responsabilidade de cumprir fielmente as suas atribuições. E também eles foram bem selecionados para isso. O primeiro trabalho a ser realizado por essa mão de obra será a revitalização do Parque Areião. Os presos vão contribuir com a manutenção do paisagismo, poda e limpeza dos parques e das unidades de conservação da cidade. Nós temos 38 parques na cidade implantados que estão precisando de manutenção. Nós vamos aproveitar essa mão de obra dos detentos para complementar os nossos servidores que não estão dando conta de dar manutenção em todos os parques da cidade. Então essa mão de obra vai ser muito bem-vinda para conseguirmos manter nossos parques em boas condições e trabalhar com esses presos, não só fazendo a manutenção, mas também nos parques que serão implantados, né, e é um trabalho que poderá ser utilizado não só para a AMA, mas também para outras secretarias que também poderão fazer proveito desse convênio que foi assinado aqui hoje. Os presos foram selecionados por critério de comportamento carcerário. Eles estão utilizando tornozeleiras eletrônicas na Casa do Albergado e na Colônia Agrícola, sem oportunidade de trabalho. Eu militei durante 11 anos na advocacia, mais na área criminal, e eu entendi logo que quando uma pessoa é condenada por um delito, aquela condenação não é simplesmente um castigo, é também uma oportunidade para recuperar a criatura, a fim de que ela, quando voltar ao convívio social, ela não se repita, no desrespeito à lei e no desrespeito à sociedade. Veja agora os cursos disponíveis para a área jurídica. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul está com seleção aberta para preencher 50 vagas para o cargo de defensor público. As inscrições vão até o dia 30 de abril e podem ser feitas pelo site da Fundação Carlos Chagas. E fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Uma boa semana e até a próxima.